Olá pessoal, boa tarde a todos. Ontem nós, durante a videoconferência do segundo e terceiro ano, nós discutimos o poema Operário em Construção do livro Antologia Poética do Vinícius Moraes. Poeta, escritor, embaixador, musicista e letrista. O que a gente vai fazer? Como boa parte dos alunos do terceiro ano não participaram, eu vou então trazer alguns parágrafos, porque nós tivemos a oportunidade de trazer essas reflexões baseadas em parágrafos específicos. E boa parte dos alunos do terceiro ano não conseguiram fazer. Então eu vou trazer essa reflexão, vou mandar para o grupo e vocês então tirem as suas conclusões, façam as suas reflexões, tá certo? Então a gente parou, a gente começa refletindo a questão da tentação de Jesus. Então Jesus passa por uma peregrinação no deserto, jejua, sofre, depois de ter sofrido tanto ele ainda é tentado. E ele nega no momento que ele recebe de presente, o diabo leva ele a um alto monte, chamado de pináculo, e oferece a ele todas as riquezas da terra, e em troca de adorar a ele. E Jesus nega, ele sai de reto, Satanás, sai de ré, sai daqui, eu não quero. E a gente tem um momento do trecho do poema que ele estabelece uma relação semelhante, que é um momento pós a traição dos colegas de trabalho, tá? Que é mais ou menos o que diz aqui, né? No momento de rebeldia, essas são as colocações feitas pelos alunos do segundo ano. Então esses trechos houve uma reflexão sobre esses trechos, então eu vou trazer esses trechos, ok? Porque já que vocês não participaram da aula, foram muito poucos alunos, tem a oportunidade agora de entender e ver o que a gente está estudando. Então, em algum momento, o operário, num parágrafo que ele diz, notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macaco de Zwart era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Nesse momento, a gente refletiu sobre, o operário deve ter passado pelo momento de insatisfação, ele devia estar de saco cheio aqui do trabalho, cansado já de tudo, do dia a dia, do cotidiano e da exploração, e de ver que enquanto o seu patrão tem prazer, enquanto ele come bem, ele vive bem, descansa, tem luxo, né, que ele goza a bel prazer daquilo que ele ganha, que é produzido pela força do operário, ele então, insatisfeito, ele resolve então questionar todo esse processo de trabalho, porque de maneira em geral todos os operários estão alienados no dia a dia, da força de gastar a sua força braçal, acordar cedo, trabalhar, depois sair ao final da tarde, ir para casa, nessa tramitação, o transporte público, chegar em casa cansado, jantar, enfim. Então, nesse momento de satisfação, ele reclama. Quando ele reclama, ele vai reclamar para quem? Ele vai contar para os colegas de trabalho. O que os colegas de trabalho fazem? Espertamente, ao invés de entender e de refletir sobre esse processo de trabalho que leva à alienação, de você já nem entender o que está acontecendo, eles vão lá fazer fofoca. E ele diz assim: como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Veja, delação premiada. Lembre, está acontecendo o tempo todo, existe alguma intervenção do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça em cima de questões de corrupção no país. E corrupção causada pelos administradores, os governantes do nosso país. O que acontece? Lembra da delação premiada? O cara vai lá, deleta o que aconteceu e ele tem um alívio na sua pena. Se ele apagar 10, ele paga 5 ou não paga, enfim. Há sempre uma tramóia de alguma maneira por trás. Aqui há uma delação feita. Ele na verdade, ele denuncia a delação sofrida pelos colegas de trabalho. E mais do que isso, ele diz: mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Veja, o patrão não queria nem saber. Ele ainda diz: convençam o operário do contrário. Disse ele sobre o operário. Ao dizer isso, ele sorriu. Veja, ele deve ter sorrido porque, olha só, os próprios colegas de trabalho traem. O traem por conta do quê? De dinheiro, de status? Então, a gente pensa aí.
No dia seguinte, o operário, além de ele ter denunciado a insatisfação, pedido de alguma maneira, quando vem essa crítica, geralmente vem a reivindicação em seguida. Então, quando ele disse que estava insatisfeito, ele também provavelmente deve ter proposto algo de querer melhorias no trabalho, na infraestrutura, na qualidade do trabalho produzido, para que não haja problemas laborais, para que ele não seja tão explorado, redução da carga de trabalho. Isso são questões discutidas há anos, historicamente é discutido isso, sobretudo depois de um teórico conhecido como Karl Marx, que resolveu explicar a exploração do trabalho através de um livro, de um compêndio chamado O Capital. Lá ele fala sobre a redução da carga de horário de trabalho, sobre a exploração do trabalhador, sobre mais-valia, sobre lucro, sobre trabalho assalariado, enfim. E aí ele diz assim: no dia seguinte, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão, muitas outras seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentido que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levado ao alto da construção e no momento do tempo mostrou-lhe toda a região e apontando ao operário fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, dou a quem bem quiser. Veja, a mesma tentação que Jesus sofrera, nesse momento o patrão, não sei se o autor foi um pouco malvado, mas ele quis mostrar que em algum momento o patrão tenta o operário, semelhante ao que Jesus tentado por Satanás, pelo diabo. Veja, é importante pensar que nós devemos nos colocar no lugar do patrão. Existem patrões exemplares e ontem foi discutido isso, né? Quando eu vou entrar num estado de rebeldia, de questionamento ao meu chefe e de criticar, eu preciso também estar apto a propor algo diferente. Mais que isso, eu preciso estar ciente de que eu preciso estar estruturado, que eu preciso ter uma estrutura familiar que me possibilite questionar, caso eu tenha como consequência o desemprego. Então, se eu vou ficar desempregado, mas eu tenho uma infraestrutura, eu tenho casa própria, eu tenho uma família que tem um capital social e cultural, nós tratamos de Bourdieu um pouquinho, porque se eu sou influente socialmente, se eu tenho uma família influente, é muito fácil arrumar um outro emprego. Caso contrário, se eu sou sócio, eu tenho poucas pessoas ao meu lado, se eu tenho uma família menos estruturada, isso vai impossibilitar, se eu pago aluguel, por exemplo, de que eu consiga me estabelecer e ter uma vida. Eu vou passar a ter uma vida muito difícil, muito rústica, é perigoso eu passar fome, passar necessidade, então não vale a pena. Então é importante pensar, será que vale a pena fazer essa crítica? É importante se colocar no lugar do patrão. Será que o patrão tem dividido os lucros de maneira equitativa, válida, honesta, correta? Então é preciso pensar também antes de fazer a crítica. Mas nesse momento o autor critica, nesse momento o Vinícius de Moraes eu acho que tenta traçar a ideia de que o patrão explora o tempo todo. A grande maioria dos patrões exploram seus funcionários. E ao explorar o funcionário, mesmo depois de agredido, rejeitar entrar naquela solidariedade que havia entre o grupo, aceitar a proposta do patrão, veja, ele mesmo depois de agredido, ele disse: não, eu vou continuar me posicionando no lugar onde eu estou. Historicamente, o trabalhador é explorado, nós estamos sendo explorados, nós, de maneira em geral, não estamos vivendo bem, com qualidade de vida, sendo bem remunerados, e por isso nós questionamos. Isso é uma luta histórica, isso é uma reivindicação histórica, melhoria na qualidade do trabalho, salarial, enfim, na vida profissional. O que acontece? Dentro dessa relação de solidariedade, eu lembrei do Emile Durkheim. Então, a solidariedade que há entre esses operários que caguetaram, ou primeiro ele para o patrão, que depois é zombado pelo patrão que vê que há um momento de traição desses que ouviram, e que depois esse que criticou e não se colocou no lugar nem do patrão e nem do operário que sofria, ele resolve então, numa solidariedade mecânica, agir de maneira coercitiva, chamado de coerção social, que acontece por vários motivos, seja por religião, por não falar o mesmo idioma numa sociedade. Nesse momento cai uma coerção de solidariedade entre os operários contra o operário que resolveu dizer não. E aí, de maneira em geral,
repercutiu em agressão. O operário, rejeitando, passou o quê? Passou por um outro momento. E mesmo o patrão dizendo: dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário com o olho. Que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via as coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo que fazia, o lucro do seu patrão, e a cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Bem, aí continua, eu só peguei essa parte, já deu 10 minutos, falei muito, mas é para entender que esse operário resistiu, e resistir traz consequências boas e ruins, e é necessário, para quem quer lutar, resistir, ok?